Olá, muito boa tarde. A Igreja vive estes dias em clima de ressurreição. A alegria e a esperança que para muitos caminham de mãos dadas também com a possibilidade de uma casa, da autonomia e da dignidade a que todos têm direito. Porque a habitação também é um lugar de construção de vida e de futuro. Olhamos hoje alguns projetos neste sentido que se concretizam nas unidades de saúde das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e na Cáritas Diocesana de Setúbal. Por isso temos connosco Alda Ramos, enfermeira na Casa de Saúde da Idanha, também Paulo Valente da Cruz e Clara Vilhena, da Cáritas Diocesana de Setúbal. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia. Começava por si, Alda. Na Casa de Saúde da Idanha há umas residências que trabalham a autonomia. Porquê é que chegaram a esta conclusão? Digamos que a casa, aquele lugar de vida também comunitária num número mais restrito, potenciava a autoestima, a autonomia também dos pacientes que passam pela Casa de Saúde da Idanha. Este trabalho começou a ser desenvolvido já nos finais dos anos 80, em que as equipas que trabalhavam na altura, olhando também para o que era feito noutros países e as respostas que estavam a ser desenvolvidas, fomos pioneiros nessa altura em Portugal também na criação deste tipo de respostas que potencia um ambiente terapêutico e que privilegia o treino de autonomia, a capacitação dos utentes, a sua autoestima e a dignidade enquanto pessoas. Estamos a falar de doença mental. Faça-me um pouco a caracterização destes doentes que são, ao fim e ao cabo, selecionados ou encaminhados para estas unidades. Portanto, são pessoas com doença mental grave que, a maioria, teve já um processo de doença e de tratamentos vários e que nos são referenciados devido a essa doença mental grave e às diferentes tentativas que foram feitas de estabilização clínica até. E são-nos encaminhados, nós fazemos a avaliação dessa pessoa, tendo em conta as suas necessidades, as suas potencialidades, as suas expectativas, e poderão ser integradas logo numa residência ou poderão ser integradas numa unidade de internamento, onde vai ser feito todo um trabalho de estabilização dessa pessoa, de criação de competências, numa tentativa que ela ganhe o máximo de autonomia possível e, se possível, integrar uma residência de apoio psicossocial e de treino de autonomia. Estas residências que de alguma forma tentam recriar um clima familiar, de proximidade. Sim, sim, permitem trabalhar competências de atividades de vida diária, atividades instrumentais, como cuidar da sua roupa, preparar refeições e outras atividades que criam também uma capacitação, ao fim e ao cabo. Uma cabo. Capacitação da pessoa e aumentam a sua autoestima e a sua sensação de que são úteis, que têm um papel. Claro. Autonomia da pessoa. Sim. Na Cáritas Diocesana de Setúbal, o foco é reconstruir vidas, não é? É devolver dignidade a tantas vidas que a foram perdendo pelas mais diversas razões. Paulo Valente, há uma experiência também de apartamentos partilhados, penso que é assim que lhes chamam, com os sem-abrigo. Como é que chegaram a esta, digamos, a esta descoberta, ao fim e ao cabo, que era por ali também que estas pessoas se podiam reencontrar com a sua própria vida? Exatamente. Muito boa tarde.
Eu devo dizer que há muitos anos que damos apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, num equipamento que temos no centro de Setúbal. E nos últimos 2 anos percebemos que isso efetivamente não chegava. Eu posso dizer que só aos sem-abrigo em 2022, que é algo que nos preocupa, demos mais de 100 mil refeições, e o projeto passa precisamente por aquilo que referiu, dar dignidade à pessoa. E, portanto, nesse sentido, avançámos com 2 projetos, um em 2021 e outro em 2022. Em 2021, os apartamentos partilhados, em que há uma partilha de apartamento com estas pessoas que têm cada uma delas o seu quarto, e que dá aqui a oportunidade de inserção, através do trabalho de todos os técnicos que apoiam estas pessoas, de inserção na sociedade. Nomeadamente é feito um plano individual, no caso dos apartamentos partilhados, e depois é acompanhado até tentar-se inserir na sociedade e no mercado de trabalho. Depois, isto em 2021. Em 2022 avançou-se para outro projeto, que é o Housing First, e aqui já não estamos a falar só no indivíduo, mas podemos ir até às famílias. Isto é, pessoas que nós consideramos que podem ser reabilitadas e terem vida própria, e então o projeto passa exatamente em paralelo com este que eu referi, de apoiar estas pessoas, dar a devida dignidade que temos referido aqui e permitir inseri-las também na sociedade e no mercado de trabalho. Clara Vilhena, como é que depois se faz o acompanhamento a estas pessoas? Muitas delas passam, já o presenciei também em trabalhos de reportagem que fizemos pelo vosso Centro São Francisco Xavier, ali vão bater à porta. Provavelmente algumas destas depois seguirão o seu rumo em alguns projetos da Caritas, alguns deles também nestes apartamentos partilhados. Como é que se faz depois o acompanhamento de alguma proximidade, trabalhando também a autonomia, obviamente, com estas pessoas? Então, boa tarde. Convém aqui salientar 2 coisas. Os apartamentos partilhados, quem integra os apartamentos partilhados são pessoas que têm ou que já tiveram alguns hábitos de trabalho e, portanto, porque os apartamentos partilhados, o que é que há um tempo, portanto, um tempo definido que pode ir até 1 ano, às vezes vai até um pouco mais, e as pessoas que são integradas nos apartamentos partilhados, no fundo, o objetivo é a criar a sua própria autonomia. Começar primeiro procurar o seu trabalho e depois conseguir com o seu rendimento alugar uma casa, que neste momento as coisas estão muito más. Porque os vencimentos que eles têm, e depois são trabalhos precários também, nesta fase, com o problema do mercado imobiliário, dificilmente eles conseguem alugar uma casa. E por isso a dificuldade deles se desvincularem do apartamento ao fim do ano. Claro. Pronto. No Housing First, de qualquer maneira, ainda voltando aqui aos apartamentos partilhados, de qualquer maneira, há aqui um trabalho que é feito com estas pessoas no sentido de reforçar aqui a sua autoestima e também alguns deles estão a frequentar alguns cursos de formação que lhe permitem terem mais conhecimentos e para depois podermos ajudá-los a integrar o mercado de trabalho. No Housing First, é uma problemática completamente diferente, porque nós, quando avançamos com este projeto do Housing First, pensamos nas pessoas que chegam até nós, e que são muitas, com doença mental. E com doença mental e que depois, muitas das vezes até conseguem alugar um quarto, mas depois a situação, se realmente a situação delas, a nível de saúde, começa a agravar-se, dificilmente depois conseguem manter-se no quarto. Porque estas pessoas com doença mental, eles até em termos, desde que foi instituída a tal a PSI, que é no fundo um complemento ao RSI, ou tal, permite que eles tenham, até em termos financeiros, um pouquinho mais.
O problema destas pessoas é que não conseguem gerir o seu próprio dinheiro e não conseguem depois organizar. Por isso, o Housing First é um projeto que tem uma metodologia diferente daquela que nós utilizamos em São Francisco Xavier. Em São Francisco Xavier as pessoas chegam-nos, não é? Até nós. Sim. Aqui nós integramos primeiro numa casa e a casa, no fundo, dá a estabilidade à pessoa e então depois é que começamos a trabalhar com eles a adesão à medicação em termos de saúde, a nível psiquiátrico e não só. E fazemos todo um trabalho com eles a nível de integração, da gestão doméstica, no fundo. Alda Ramos, já aqui falamos também, ao fim e ao cabo a saúde mental acaba por ser um bocadinho transversal entre estas duas instituições. O que é que vão recolhendo também, uma vez que mantêm esta aposta já desde finais dos anos 80, o que é que vão recolhendo em termos de resultados concretos desta experiência? Vamos verificando no terreno a capacitação que estas pessoas vão desenvolvendo, a sua participação mais ativa na tomada de decisões, o seu empowerment, a sua autodeterminação. O facto de terem casa é o fator que favorece depois todo o trabalhar destas competências? Ajuda. Para além da casa, há uma equipa multidisciplinar que acompanha estas pessoas e que lhes vai proporcionando espaços e ferramentas para que elas possam desenvolver estas competências. E, portanto, para além de na sua própria habitação terem uma voz e poderem tomar decisões sobre o dia-a-dia da sua habitação, também participam na instituição, dando as suas sugestões, fazendo as suas reclamações e, portanto, têm uma voz muito mais ativa na sua habitação, na instituição e na comunidade, porque utilizam, não é, os serviços da comunidade e, portanto, também têm uma palavra a dizer sobre esses serviços. Não é? Paula Valente da Cruz, a casa em si é muito mais do que um abrigo, é muito mais do que uma simples habitação, é todo um desbloquear de um itinerário de reconstrução de vida. Sem dúvida. E a própria, como foi aqui referido, a própria tentativa de autonomia do indivíduo, não é? Ou ter o seu próprio espaço. Portanto, obviamente que sabemos que tudo isto é um caminho que é feito com a pessoa, com o utente, mas começa a haver aqui a tal dignidade que nós referimos. Como referiu a São Francisco Xavier, aparece-nos muita gente a pedir, de facto, apoio. Mas só chegando a este projeto de a pessoa ter o seu próprio espaço e criar as suas rotinas, com a ajuda também dos nossos técnicos, é que consegue, de facto, atingir a sensação de dignidade humana. Portanto, consideramos por isso este projeto fundamental. Pena é que seja ainda para um número tão reduzido. Quantos são neste momento? Qual é o alcance que tem? O apartamentos partilhados, o projeto é para 15 utentes e na Housing First 30. Presentemente, nos apartamentos partilhados já temos os 15 e no Housing First estamos com 16, mas este ano, 2023, o nosso objetivo é atingir os 30 utentes. Melhor seria se houvesse mais e mais apoio também do Estado. Uhum. Isso há algumas entropias no sentido de ele ser mais célere. Não é? Há algumas entropias no sentido de ser mais célere. De facto, 2022 avançámos pensando que íamos ter o devido apoio, mas ele ainda não chegou e, portanto, os apartamentos são alugados e pagos pela Caritas Diocesana de Setúbal. É a nossa expectativa que tudo venha a correr bem neste ano 2023 com esses apoios. Clara Vilhena, vai percebendo também nestas pessoas o gosto por uma vida que se vai redescobrindo, para algumas delas que entraram por caminhos algo difíceis e tortuosos, mas depois com estes mecanismos, com
a casa, esta sensação também de família reconstruída, é estruturante para eles próprios, para as suas vidas? Sim, claro, porque estas pessoas vêm da rua, não é? E temos uma experiência de uma pessoa que esteve 3 anos a viver na rua e que com doença mental, e que nós conseguimos, através, primeiro, de uma intervenção a nível da saúde, a nível de psiquiatria, estabilizá-la. A partir do momento que ela estabilizou, ela neste momento está numa casa, consegue organizar, é ela que confecciona a sua refeição, inclusivamente vai às compras e é ela que escolhe o que é que quer comer e depois confecciona. E, portanto, dá-lhe aqui alguma autonomia, apesar de continuar com todo o apoio a nível psiquiátrico, porque são pessoas que têm aqui perturbações e que precisam de estar vigiadas. Mas que a casa foi realmente, e o que ela diz, há aqui uma coisa que também permite-me aqui focar, que eles, tanto nos apartamentos partilhados como no Housing First, eles colaboram com uma percentagem como se fosse o pagamento, é um pagamento no fundo da renda, não na totalidade, dentro da... Também os responsabiliza, não é? Sim, e isso para eles é muito importante. O ir pagar a sua renda é um compromisso, logo mal eles recebem o seu rendimento, é a primeira coisa que fazem. Isto parecendo que não, vai começando também as pessoas a integrar na comunidade e começarem a ter outro tipo de regras. É um sinal muito forte da sua nova condição, porque eles têm um longo percurso de apenas receberem e pedirem, não é? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. E de sentirem, o que eu sinto é que a chegada à rua, eles passam despercebidos, apesar de nos incomodar, mas ficam quase invisíveis. E neste momento eles começam a sentir que fazem parte de uma sociedade onde pertencem e que têm também direito, há pouco a dizer não quero isto, as suas escolhas. Exato. E eu acho que a casa realmente tem sido a experiência que nos tem dado aqui, mesmo até a nível do nosso trabalho. Sentimos que o trabalho conseguimos atingir objetivos que anteriormente tínhamos mais dificuldade. São sinais de ressurreição, nesta segunda-feira de Páscoa. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Sim. Alda Ramos, a Casa de Saúde da Idanha não é um castelo, há uma fortificação, há esta preocupação, obviamente, de estar em contacto permanente com a comunidade e este esforço também de ajustar a vossa abordagem no sentido da inserção na comunidade. Como é que vão também potenciando isto, dialogando, percebendo esta bidirecionalidade da doença mental com a comunidade, perceber onde é que podem ajudar, quem é que vos vai chegando, como é que se faz este diálogo? Nós tentamos estar integrados na comunidade e ter parcerias com instituições da comunidade, com a Câmara Municipal, utilizando os serviços da comunidade, portanto, estando integrados também enquanto instituição, que os nossos utentes também podem ter maior integração. E, portanto, cada vez mais potenciamos essa integração e essas interligações com diferentes serviços na comunidade. Isso é também um fator para retirar algum preconceito ligado à doença mental? Sim, eu penso que contribui. Quanto mais presentes as pessoas estão na comunidade e quanto mais participarem e derem os seus contributos, as suas opiniões, mais serão compreendidas e a comunidade não as olhará como alguém que de repente ou de vez em quando aparece. Não, são pessoas que estão presentes. E como é que vão ali conciliando a competência técnica, a intervenção técnica, porque ela é crucial, também com o quadro de valores de uma congregação religiosa, no caso das Irmãs Hospitaleiras, nesta convivência entre
as religiosas, entre os profissionais de saúde, como é que se aplica também, ao fim e ao cabo, este carisma delas na vossa ação cotidiana? Sempre centrado na pessoa, não é? E é pela pessoa que tanto os profissionais como as irmãs estão nessa missão. E, portanto, é isso que faz sentido. Há um modelo hospitaleiro que é trabalhado pelos profissionais e pelas irmãs, em que a pessoa é o centro e, portanto, todo o trabalho desenvolvido é nesse sentido. Muito bem. A Pábula da Cruz, ainda, desta experiência, quem nela participa, e estamos a falar destes utentes, depois eles próprios acabam por ser uns transmissores de possibilidade de vida para outros que eles conhecem, não é? E que ainda não deram o passo. Sem dúvida. E devo dizer o seguinte, este tipo de projeto é aquilo que nos foca, que é não alimentar a pobreza, mas erradicar a pobreza. Portanto, eu penso que estes dois projetos são fundamentais para começarmos a pensar de uma forma diferente, que é não alimentar a pobreza constantemente, a dar alimentações, etc., etc., mas pôr as pessoas, de facto, noutro tipo de vida, de forma a erradicarmos a pobreza, que é algo que nós devemos, no meu entender, trabalhar e focar-nos. Muito bem, agradeço a vossa presença hoje aqui no nosso programa, trazendo estes, como disse há pouco, estes sinais muito concretos de ressurreição. Passa por aqui, não é? A vida que se readquire no concreto de uma existência, às vezes, tão dramática. Obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. Muito obrigado. A terminar, resta agradecer a sua atenção, marcar novo encontro para amanhã, à mesma hora, aqui na RTP2. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.